Irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. Vamos começar fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui e pedindo a Ele que conduza todo este momento que nós estaremos aqui. Amém? Feche seus olhos. Deus eterno, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento, por este período que temos reservado, Senhor, para esse estudo bíblico, Pai. Estudo que estaria sendo na nossa igreja, Pai, no templo, lá da Ilha da Conceição, mas que, por enquanto, por conta dessa pandemia e por conta de todas essas coisas que estão ainda se acertando, Pai, nós temos feito, ó Deus, por esse veículo tão importante, ó Deus, e que está facilitando a nossa vida, Pai, que é o Facebook e o YouTube. Santo Deus, conduza o estudo de hoje, que seja um momento de edificação, Pai, para os meus irmãos da igreja. Pai eterno, que o Senhor possa nos guiar em toda a verdade. Pai querido, que o Teu Espírito, ó Deus, esteja a me inspirar nesta noite, Pai, de acordo com tudo aquilo que eu estudei, e que essa palavra venha se tornar vida nos ouvidos, na mente, no coração de cada um dos meus irmãos. Pai eterno, conduza, Pai, este estudo. Gostaríamos de aproveitar o momento, clamar ao Senhor pelos nossos irmãos que necessitam de oração, Pai, pelo irmão Ivan, Pai, nessa situação que ele está vivendo, que o Senhor possa assisti-lo, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, tão logo dar a solução para este problema, Pai. Os irmãos mais idosos, Senhor, a irmã, aos irmãos, ó Deus, que tanto têm necessitado, Pai, deste apoio nesse momento, Pai querido. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Amado, te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Amado, nos dá sabedoria nesta noite. É em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Abra aí a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 4, e vamos começar o nosso estudo. Eu vou ler com os irmãos. É um texto pequeno, a gente consegue ler sem problemas, né? Sem mais demoras, né? Vamos lá, diz assim. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos teus anjos ele dará ordem a teu respeito, e eles os sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponhas à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Palavras do Senhor. Pai do Senhor, irmã Ana Cristina, Deus abençoe. Então, estamos dando início aqui ao nosso estudo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Está aí na descrição. Irmãos, uma questão interessante, logo de início, né? Para ficar essa pergunta aí para os irmãos, né? É como que os discípulos ficaram sabendo disso tudo, né? Jesus passou um tempo longe, 40 dias, né? Ele saiu logo do seu batismo para o deserto, para ser tentado. É como que Mateus, Marcos, Lucas
E o João também, o evangelista, porque apesar de não citar tudo, João faz uma menção às palavras de João Batista lá no Evangelho de João a respeito desse acontecimento aqui. É interessante, uma coisa para a gente pensar e, de repente, no final do estudo eu falo sobre isso. Pai do Senhor, irmã Aglaé, Deus abençoe, bom ter a irmã aqui conosco. Né? Irmãos, nós vamos perceber o seguinte, nesse momento aqui, no capítulo 4, Jesus, ele acabara de ser batizado, né? E de receber a filiação, o título de Filho de Deus. Isso aconteceu perante João Batista e perante os que estavam presentes naquele momento. Né? O evangelista João, como eu disse, ele confirma essa afirmação, né? Porque se nós formos olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 32, nós vamos perceber que João fala a respeito disso, João Batista, né? João, o evangelista, falando a respeito de João Batista, né? Citando João Batista, ele vai falar, olha, eu vi quando a pomba desceu do céu sobre a cabeça de Jesus, né? Confirmando que ele era o Messias, o escolhido que haveria de vir, né? Então, irmãos, o batismo e tudo que acontece em torno daquele momento ali do batismo foi uma confirmação do chamado de Jesus. Isso que aconteceu antes, no capítulo 3, lá no verso 13, como o irmão Leandro falou na semana passada. Agora, nesse momento, Jesus, através da tentação, vai falar sobre a questão do chamado, da confirmação do chamado em Jesus mesmo, né? Então, o batismo, ele confirma o chamado de Jesus perante o povo, perante a sociedade. Neste momento da tentação agora, Jesus ele vai ter essa informação do seu chamado, né? Não é uma informação do chamado, mas ele vai ter a confirmação do seu chamado pela tentação. E é um texto muito interessante, muito instigante, porque nós percebemos que foi Deus que conduziu Jesus através do Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então ele saiu de um momento de ápice do seu batismo, onde Deus confirmou, falou, onde o Espírito Santo vem sobre uma pomba e pousa na cabeça dele, né? Ele sai deste momento de grande elevo espiritual diretamente para o deserto, né? Ou seja, Jesus ele vai ter ali agora a sua obediência confirmada. Obediência essa que vai permanecer em sua vida até o final, até o Calvário, até a cruz do Calvário. E é muito interessante perceber isso, é muito importante a gente saber isso. Irmãos, assim como Israel foi chamado, Pai do Senhor, irmã Paula Padilha, Deus abençoe, assim como Israel foi chamado do Egito para Israel, para a terra prometida, né? Jesus também foi chamado do Egito, como diz lá, nós estudamos isso aqui no início do Evangelho de Mateus, Jesus também foi chamado do Egito para a Terra Santa, para Israel, para o seu ministério, só que, de maneira diferente de Israel, Jesus ele não desobedeceu. Pelo contrário, como diz o escritor da carta aos Hebreus, né, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 8. Né? As tentações vencidas no deserto tiveram grande parte preponderante naquele aprendizado. Jesus, aquele momento no deserto foi um momento de aprendizado, porque Jesus ele foi, nós vamos perceber com o texto, que ele foi tentado principalmente na questão da obediência. A mesma obediência que Israel falhou, que o povo de Israel falhou enquanto nação escolhida, Jesus como filho perfeito, né, e como precursor de uma nação justificada, ele vem confirmar
a obediência, ele vem ser obediente em tudo, como diz as Escrituras Sagradas. Amém? E nós vamos dividir esse estudo em 3 partes. Na primeira tentação, a segunda e na terceira tentação. A primeira tentação se apresenta lá no verso 3, é a seguinte: Satanás ele vira para Jesus e fala: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Essa foi a primeira tentação, né? E é interessante, irmãos, notar que o diabo ele não queria, ele não pretendia incutir dúvida em Jesus de que ele era ou não o Filho de Deus, né? Não havia dúvidas que Jesus ele era o Filho de Deus. Não havia dúvidas para Jesus e também não havia dúvidas por parte do diabo, de Satanás, né? O que o diabo queria com a tentação, com esse momento de fragilidade de Jesus enquanto ser humano, era testar a completa obediência a Deus que um filho perfeito deveria ter. Jesus ele se apresenta como Filho de Deus, como Messias, como enviado. Essa é a essência da palavra Messias. E como Messias, como enviado, Jesus ele deveria ser perfeito, perfeito em tudo, né? Perfeito em obediência. E se foi, irmãos, uma coisa que a gente precisa pensar, se foi o Espírito Santo que o conduziu ao deserto, como nós lemos aqui no texto, também deveria ser o Espírito Santo, a Deus, a providenciar o alimento para Jesus. Então, essa afirmação de Satanás é uma afirmação infundada. Pega essas pedras e transforme em pão. Como que Jesus vai pegar as pedras e transformar em pão, se foi o próprio Espírito Santo que o conduziu até aquele momento de jejum no deserto? Então, se ele foi conduzido, Pai do Senhor, irmã Márcia, Deus abençoe. Se ele foi conduzido ao deserto para o jejum, ele mesmo não poderia desobedecer, porque ele estaria em desacordo com o Pai, ele estaria em desacordo com o propósito da vida dele. Então, irmãos, a tentação de transformar pedra em pão não era coisa difícil. A tentação, melhor dizendo, o fato de transformar, Pai do Senhor, irmão Eduardo, Deus abençoe, o fato de transformar pedra em pão não era uma coisa difícil para o Senhor Jesus, né? Por quê? Jesus ele transformou a água em vinho. Então, transformar pedra em pão era uma coisa simples. Ele poderia transformar. Só que a grande questão é, por que transformar? Ele estaria em desobediência com o momento. Pai do Senhor, irmã Andréia, seja bem-vinda. Ele estaria em desacordo com o momento. Os irmãos estão entendendo? E é interessante pensar, irmãos, os irmãos se lembram do primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia, num casamento. E o que Jesus fez? Exatamente isso. Ele transformou água em vinho. Ou seja, ele modificou a essência de 2 coisas. Pai do Senhor, irmã Nilceia, Deus abençoe. Ele modificou a essência de 2 elementos, né? É muito interessante isso, muito interessante. Eu considero isso quase como uma resposta ao diabo. Tipo assim, naquele momento, Jesus ele não cedeu, ele não transformou pedra em pão, porque ele precisava permanecer obediente à palavra e ao momento que ele estava vivendo. Só que na primeira ocasião, ele transformou logo água em vinho. Por quê, irmãos? Porque somente Deus consegue ou tem a capacidade, como criador dos céus e da terra, como criador de todas as coisas, somente ele transforma uma essência em outra essência. O que significa isso? Nós, como seres humanos, nós não temos a capacidade de transformar vidro em madeira. A gente não consegue transformar barro em água.
nós conseguimos transformar árvore em móveis. Nós conseguimos transformar árvores em papel, nós conseguimos transformar leite em queijo, né? São coisas que participam da mesma essência. Só que Deus não, Deus é diferente. Né? Deus ele transforma a essência, foi o que Jesus fez. Ele pegou a água e transformou em vinho. Pai do Senhor Jeremias, Deus abençoe. Né? Para se ter vinho, precisa ter a uva, precisa ter todo um preparo. Né? Então, um ser humano nenhum consegue transformar água em vinho. Para se ter vinho, tem que ter a essência, que é a uva. Para os irmãos entenderem que isso não era uma coisa difícil, transformar pedra em pão não era difícil para Jesus. Só que ele estaria em desacordo com quem? Com o Espírito, porque se foi o Espírito Santo que o levou para o deserto, ele estaria sendo desobediente se ele fizesse pelas próprias mãos aquilo que ele queria. Nós vamos continuar estudando, nós vamos perceber isso, né? O mesmo, e mesmo, irmãos, o milagre lá de Caná da Galileia, né, Jesus ele não realizou o milagre para o seu benefício próprio. Né? Jesus realizou o milagre, sim, mas em função da necessidade de um casal, para livrar aquelas famílias ali do constrangimento, da falta de bebida no seu casamento, que era uma coisa muito constrangedora. É constrangedor hoje e naquela época mais ainda, porque as festas duravam muitos dias. Então, a grande questão da primeira tentação, transforme pedras em pão. Se és o Filho de Deus, transforme pedra em pão. Em outras palavras, Satanás estava falando assim, olha, se você é filho de Deus, desobedece, faz diferente. Você não é filho de Deus? Você pode fazer do jeito que você quer, né? Irmãos, e é interessante que é por isso que dizemos que somente Jesus pode transformar a vida do ser humano. Somente Jesus pode transformar a vida do ser humano. Somente ele tem o poder de tirar uma pessoa da condição de pecadora e elevar ao servo justo, justificado, né, nele mesmo. Somente Jesus pode transformar uma situação de tristeza numa situação de alegria, a angústia em paz, o desânimo em desesperança, medo em insegurança, pânico em coragem. Somente Jesus tem capacidade de transformar essas essências. Né? Irmãos, outra ligação importante. Assim como Moisés passou 40 dias em jejum para receber a lei do Senhor, Jesus ele passou 40 dias em jejum para confirmar a palavra que ele aprendeu no tempo que ele ficou oculto à sociedade. Os irmãos lembram que dos 12 anos até os 30, não se tem referência a respeito da vida de Jesus. Né? Jesus não se relata nada. Então, provavelmente ele ficou a estudar a palavra nesse período dos 12 aos 30 anos. Né? E no momento certo ele combate a desobediência ou a possibilidade da desobediência com a lei. Né? E qual lei está referente a essa primeira tentação? É a lei que está escrita em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Né? Ele diz assim, isso em referência, lá em Deuteronômio, em referência a Israel. Diz assim, e te humilhou e te deixou ter fome, Deuteronômio 8, 3, eu estou aqui. E te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, irmãos, o dever de Jesus era ser obediente ao chamado dele e não decidir por si próprio quanto ao momento ou a maneira como deveria terminar o seu jejum. Né? Então, ao mesmo tempo que Jesus ele combate a desobediência, pai do seu irmão Hélio, pai do seu irmão Juan, sejam bem-vindos, ao mesmo tempo que Jesus combate a desobediência, ele combate a desobediência com base na lei, com base na palavra, que estava escrito lá em Deuteronômio, em referência
a Israel, em referência ao povo de Israel, o que aconteceu lá em Israel. Né? Jesus usou a palavra para combater a desobediência. Já caminhando para a segunda tentação, irmãos, que é aquela tentação quando quando o diabo leva Jesus ao pináculo do templo, né, a parte mais alta do templo, e diz assim, olha, se joga daqui, né, porque está escrito, ele usa lá o Salmo 91, né, a segunda tentação, ela propõe que houvesse dúvida quanto à capacitação de Jesus para o ministério, no que diz respeito à aceitação dele perante a sociedade. Né? Então, o que o diabo está sugerindo para Jesus? Olha, faça alguma coisa para que as pessoas possam te aceitar. Faça alguma coisa de miraculoso, né, para que as pessoas possam ver o que está acontecendo e então possam te receber. Imagina que cena, né, Jesus se jogando do pináculo do templo, e nesse meio termo, aí, nesse meio do caminho, os anjos vindo, amparando Jesus e Jesus descendo, né, num momento de culto, num momento de alguma cerimônia, onde toda a nação estivesse reunida no templo. Seria uma coisa muito impactante. Jesus seria bem recebido. Né? Então, o diabo, com essa segunda tentação, ele incentiva a Jesus a facilitar as coisas para ele mesmo. Né? Pois, por meio de um sinal miraculoso, Jesus começaria o seu ministério com toda a força, contudo, sem cumprir o propósito estipulado por seu Pai. Entende? O diabo está querendo fazer com que Jesus torne as coisas mais fáceis para ele. Né? E é interessante que ele usou a palavra mais uma vez. Ele usou o Salmo 91, versículo 11 e 12. Mas não de maneira completa. Se os irmãos forem lá no Salmo 91, os irmãos vão perceber isso. Né? O diabo ele não disse o verso inteiro, né? E ainda utilizou de maneira intencional. Irmãos, existe um perigo na interpretação equivocada da Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus ela gera vida nos nossos corações. A palavra de Deus ela gera vida em quem ouve. Né? É pelo ouvir que nós temos, que nós alcançamos a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Só que quando essa palavra ela é interpretada, ela é explanada, ela é dita da maneira errada, de uma maneira errada, ela vai cumprir um propósito inversamente proporcional. Então, se a palavra, quando ela é bem proferida, quando ela é bem interpretada, quando ela tem as suas bases na própria Bíblia, se ela transforma a pessoa, essa mesma palavra, ela sendo utilizada de uma maneira intencional, maligna, né, cortando, como fez Satanás em relação a Jesus, ela vai se tornar uma prisão. Então, é inversamente proporcional. Né? Os irmãos lembram, quem estudou história no colégio, a humanidade passou por um período chamado Idade Média, Idade das Trevas, que era um período onde somente os padres, os sacerdotes da Igreja Romana, poderiam ler e interpretar a Bíblia. Né? A Reforma Protestante ela foi importante para isso. Por quê? Porque a Reforma Protestante ela veio trazer a possibilidade de todo mundo ler as Escrituras Sagradas. Só que agora se sai de um extremo, Pai do Senhor, Irmã Isabel, Deus abençoe, nós saímos agora de um extremo para outro extremo. Num extremo onde somente os sacerdotes, que tinham todo o conhecimento, tinham a leitura do grego, a leitura do hebraico, tudo isso para interpretar a Bíblia, e interpretava a seu bel prazer, para um outro extremo, onde qualquer um pode ler a Bíblia. E qualquer um pode interpretar, né, até utilizando um texto bíblico, né, de que toda a Escritura, né, é de particular interpretação, né, os irmãos lembram desse texto. Então se sai de um extremo para o outro extremo, né, onde todos poderiam analisar a Bíblia no seu próprio idioma, que a Bíblia também era no latim. Né? Então existem perigos, irmãos, para os dois extremos, para os dois tipos de atitude. Manter a Bíblia escondida é um problema, porque quem interpreta, pode interpretar conforme a sua própria vontade. Só que, ao mesmo tempo,
dar a Bíblia, distribuir a Bíblia, sem o estudo organizado, também é um problema, porque as pessoas podem sair interpretando a Bíblia do jeito que querem, e não é assim, né? Irmãos, é por isso que é preciso investir tempo, dinheiro e todos os esforços no estudo da Bíblia, para que não haja interpretação equivocada, para que nós sejamos crentes como foram os crentes lá de Bereia, né? Para que pessoas com má intenção não prevaleçam sobre, sobre as nossas vidas, sobre os fiéis, sobre nós somos discípulos do Senhor. Assim como é preciso que a Bíblia esteja disponível, é preciso também que exista o estudo organizado, né, acompanhado. Caso contrário, será uma arma utilizada contra nós mesmos. É por isso que a igreja investe em cultos de ensino bíblico. Nós estamos aqui no ensino bíblico. É por isso que nós temos escola dominical. É por isso que todos os nossos cultos têm uma parte considerável para a pregação da palavra. Por quê, irmãos? Para que não haja engano em nosso meio, para que nós possamos conhecer a palavra, para que a gente possa conhecer as escrituras sagradas. Né? Por isso, os escritores bíblicos, eles são tão enfáticos com relação ao ensino, e eu poderia falar diversos textos aqui a respeito disso, né, de que é preciso ensinar a palavra em todo o tempo, de que ensina essa palavra para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, enfim, são muitos textos que falam a respeito disso. Só que, mais uma vez, irmão, Jesus ele vai responder a Satanás nessa segunda tentação, ele vai usar a própria Escritura para poder combater isso. Né? Ele vai usar as Escrituras, porque Satanás fala no Salmo 91, né? Está lá escrito, deixa eu pegar aqui rapidinho, porque me fugiu a memória. Salmo 91, verso 11, diz assim: porque os teus anjos dará ordem a seu respeito, para que guardem você. E Satanás parou aí. Mas ele não disse, para que guardem você em todos os seus caminhos. Vê como é pernicioso? Ele escondeu esse em todos os seus caminhos. Então, suprimindo esse em todos os seus caminhos, ele está falando assim, olha, para que guarde você no que você quiser fazer. Só que não é isso. Não é no que você quiser fazer. É para que guarde em todos os caminhos. E nós conhecemos quem é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus responde a essa tentação de usar o seu poder para aumentar a sua popularidade, né, e excluir a possibilidade de rejeição do povo, com um texto que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 16. E ele fala assim, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Não tentareis o Senhor, vosso Deus, como tentastes em Massá. Os irmãos lembram desse fato que aconteceu lá em Massá? Isso está registrado lá em Êxodo, no capítulo 17, 7. Né? Diz assim, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, naquela situação lá das águas, que o povo estava passando por um momento de sede, o Senhor ele tentou a Deus, né? Questionando se realmente Deus estava no meio do povo ou não. Jesus combateu a tentação de facilitar a sua projeção com um texto das Escrituras em referência ao que aconteceu em Massá. Naquela ocasião, o povo lá em Massá, o povo tentou ao Senhor e foi reprovado. Agora, Jesus ele foi incentivado a tentar para satisfazer a sua necessidade. Mais uma vez, use o seu poder, Jesus, para satisfazer a sua necessidade. E Jesus combateu como a palavra. Né? Então, Jesus é, de fato, filho perfeito em obediência, porque Satanás ele tentou o tempo todo fazer com que Jesus utilizasse o poder dele em benefício próprio. Só que Jesus estava ali para cumprir um propósito. E o propósito, naquele momento ali de fragilidade, após o jejum, como diz a palavra, né, Jesus ele permaneceu obediente e atento a tudo que estava acontecendo. Irmão, já partindo para a terceira tentação, o Satanás ele conduziu Jesus
a um lugar muito alto, ele falou a um monte muito alto, né? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Irmãos, esse aqui parece ser assim uma coisa muito simples para a gente. Muito simples porque, poxa, quem vai cair nessa tentação, né? E Jesus, como filho de Deus, cairia nessa tentação, sabendo quem é Deus, sabendo de onde veio, né? Ele cairia nisso. É só que interessante, irmãos, entender, antes de tudo, o propósito de Jesus aqui na Terra, né? E nesse propósito, irmãos, fugir do caminho da cruz, fugir do destino final, do caminho da cruz, foi a tentação mais forte que Jesus sofreu, pois ele sabia o que lhe esperava nesse caminho da cruz. Jesus sabia que não seria fácil levar sobre os seus ombros a rejeição e a iniquidade de toda a humanidade, né, como diz os escritores sagrados a respeito da morte de Jesus. Esse foi o ponto alto da tentação. Esse foi o ponto culminante da tentação, porque Jesus foi conduzido, né, a justificar os fins pelos meios. Tem um ditado de um autor chamado Maquiavel que diz que os fins justificam os meios. O que significa isso? Não importa qual vai ser o processo que eu vou passar, desde que lá no final eu tenha vitória, né? Então, não importa o caminho pelo qual você vai passar, não importa as alianças que você vai fazer, não importa o meio, desde que o final seja bom. E essa é uma doutrina maligna do diabo, né? Porque não é bem assim. Então, com o objetivo de ganhar muito dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu alcance o meu objetivo, está errado, né? Com o objetivo de ser promovido na empresa, eu posso fazer intrigas, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu consiga chegar até o meu objetivo, isso está errado, não é isso, né? Ou seja, irmãos, o diabo disse para Jesus: não importa como você vai chegar à soberania, ao controle de todos os reinos, e sim que você vai chegar lá, por meio da adoração que você vai me prestar. Ou seja, o diabo ofereceu a Jesus trabalho sem lágrimas e nem risco de vida, sob a simples condição de que Jesus lhe prestaria reverência. O diabo está falando assim: olha, você não precisa passar pela cruz. Você só me presta reverência, que tudo que você teria passando pela cruz, você vai ter sem passar pela cruz, né? Ou seja, irmãos, ao invés de conquistar homens e mulheres no seu trabalho diário, de ser rejeitado, né, de passar por todo aquele processo ali, Jesus, ele conquistaria logo o mundo todo inteiro de uma vez só. Pronto, estaria finalizado. Qual seria o meio? O meio seria prestar reverência a Satanás, né? E o meio não seria o quê? Ser rejeitado, ser perseguido pelos sacerdotes, como Jesus foi perseguido, ser rejeitado pelo povo, ter sofrido todas as acusações, ter se submetido a tudo que ele se submeteu, né? O diabo está falando assim: olha, os fins justificam os meios, eu te dou tudo isso, basta você não precisa passar pela cruz. Agora imagina Jesus, irmãos, como 100% homem e 100% Deus, né? Como 100% Deus, beleza, ok. Agora, como 100% homem também, ele sofreu essa pressão de ter que passar pela cruz, de entender tudo que ele iria passar, né? E que não iria ser somente ele ali, mas os pecados de toda a humanidade, a iniquidade de toda a humanidade, né? Só que Jesus, ele combate mais uma vez com o texto de Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, quando diz: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti,
e te destrua de sobre a face da terra. Mais uma vez, Jesus ele se lembrou das Escrituras Sagradas e lembrou do que Deus falou para o povo de Israel. Deus ele queria um povo para si como um representante, como uma nação real. Isso que Israel seria. Só que quando Israel foi introduzida na Terra Prometida, Israel ele começou a se encher de si mesmo. Ele começou a se achar autossuficiente, ele começou a achar que ele conseguiria fazer o que ele queria, né? Então, Israel passou a servir a outros deuses. Qual foi o primeiro deus que Israel começou a servir nesse período aí? Foi o próprio ventre. Depois de servir ao próprio ventre e achar que era autossuficiente, Israel começou a se desviar. Então, Jesus ele utilizou mais uma vez um texto das Escrituras Sagradas. Somente a Deus temerás e a ele servirás, e somente pelo seu nome jurarás. Então, irmãos, mais uma vez o Senhor Jesus ele combateu a tentação de usar o seu poder em benefício próprio. E era isso que Satanás queria, que Jesus desobedecesse, que Jesus agisse contra aquele período. Tanto que, depois que Jesus fala, vai-te embora e cita, né, adore somente a Deus e preste somente culto a Ele, diz a palavra, diz o livro de Mateus, lá no verso 11, que o diabo deixou momentaneamente, né, Lucas fala sobre isso, e que os anjos vieram e o serviram. Ou seja, depois que Jesus passou pelo momento de obediência ao Espírito, né, o Espírito Santo ele retribuiu esse momento de obediência e o serviu, e serviu Jesus após aqueles 40 dias. Né? Mas, irmãos, não parou por aí. Esse é o período de tentação claro que nós vemos de Satanás em relação a Jesus. Mas alguns teólogos dizem que Jesus foi tentado por mais ou menos 3 vezes no decorrer do seu ministério, né? E era sempre o mesmo teor. Use o seu poder para poder você se livrar, para você fazer as coisas que você quer, da maneira como você quer fazer, né? Só para os irmãos terem ideia, lá em João, capítulo 4, versículo 34, Jesus falou assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, mais uma vez ali, Jesus ele foi tentado com relação a fazer a sua própria vontade. Jesus ele não fazia a sua própria vontade, ele fazia a vontade do Pai. Um outro momento de tentação foi quando os discípulos, alguns seguidores de Jesus, ele pediram para ele realizar um sinal, né, para quê? Para ganhar mais seguidores para ele. Né? E Jesus fala que não haveria sinal para aquela geração. Né? Uma outra coisa foi quando Jesus estava lá no Getsemane e ali ele foi passando pelo que ele passou, ele foi também tentado a desistir de tudo aquilo ali, de desistir da cruz. Né? Só que ele diz que não, foi para isso que ele veio e ele precisaria beber daquele cálice. Né? Então, não ficou só nesse momento aqui de tentação. Irmãos, nós já estamos começando a caminhar para o final, né? E é interessante que fique registrado na mente dos irmãos que esse momento de tentação de Jesus, às vezes, para a gente parece uma coisa normal e simplória, assim, poxa, como que o diabo foi tentar Jesus? Seria como se fosse uma brincadeira, como que Jesus iria cair? Né? Só que diante daquele momento de fragilidade, diante daquele momento de jejum, e o diabo oferecendo o que ele estava oferecendo, a intenção do diabo com aquilo tudo ali era fazer com que Jesus desobedecesse, era fazer com que Jesus demonstrasse, né, que ele não era um filho perfeito, que ele não era realmente o Messias que haveria de vir. E foi exatamente o contrário que Jesus provou, que ele foi obediente em tudo, como diz Hebreus, eu quero finalizar com esse texto de Hebreus, capítulo 5, verso 8, né, que diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Deixa eu achar aqui esse texto de Hebreus, que é um texto bem enfático, né, da palavra. Hebreus, capítulo 5,
versículo 8, diz assim: embora fosse filho, e esse filho está com F maiúsculo, né? Filho unigênito de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, com esse texto aqui eu encerro as minhas palavras, deixo essa reflexão para os irmãos, né, porque existem muitos hoje que dizem que o crente ele não pode sofrer, ele não pode passar por momentos de luta, só que isso, mais uma vez, não é uma verdade bíblica, né, porque se Jesus ele aprendeu com os momentos de sofrimento, como diz aqui o texto bíblico de Hebreus 5, verso 8, por que também não podemos aprender a obediência, né, pelas coisas que nós passamos, pelas situações ruins ou pelas situações diversas que nós passamos? Né? Tudo isso contribui para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Na quinta-feira pela manhã, as irmãs estarão lá na igreja, toda a igreja está convidada para a consagração, que será às 8 horas da manhã. Na quinta-feira à noite, o nosso culto, às 19h30, como de costume. E, querendo Deus, no domingo, mais uma escola dominical. E o domingo à noite, Santa Ceia do Senhor. Estejam prontos. Aqueles que forem assistir de casa, deixa reservado já o seu pão e o seu vinho, já compre antes. E se você for cear conosco na igreja, esteja lá conosco. Querendo Deus, estaremos juntos para mais uma Santa Ceia, para a penúltima Santa Ceia do ano. Só teremos agora a Santa Ceia de dezembro. Irmãos, que Deus os abençoe. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento, pedindo a sua graça para esta noite. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse estudo bíblico, Pai. Pai, te agradeço por todos que estiveram junto comigo nesta noite, Senhor, a meditar na sua palavra, Senhor. Pai querido, a adquirir, ó Deus, conhecimento, Pai, conhecimento do teu Espírito. Senhor, que estas palavras, ó Deus, não sejam palavras vãs, Senhor, mas que sejam palavras poderosas, Senhor, em cada ouvido, em cada mente, em cada coração, Senhor. Pai amado, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Continue, Senhor, a nos guiar, continue a nos dar fome e sede pela tua palavra, Senhor, que possamos alcançar, ó Deus, prosseguir, ó Deus, em alcançar conhecimento em ti, Senhor, para que a nossa fé seja fortificada no Senhor. Pai amado, te louvo por este momento, te louvo, Senhor, por esse veículo tão importante, por esse canal que é o Facebook e o YouTube, ó Deus, que tem abençoado as nossas vidas nestes momentos tão difíceis que estamos vivendo, Senhor. Pai amado, nos dê uma noite de sono na tua presença, Pai, e uma semana debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Estenda as tuas mãos, se pode. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Que você diga amém na sua casa. Uma ótima noite. Deus te abençoe. Tudo de bom. E até quinta-feira, querendo o Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.